Muito bom a gente iniciar o nosso Café do CVG São Paulo, que foi idealizado exatamente porque na diretoria a gente fala muito a respeito da missão do CVG São Paulo de conectar o nosso mercado. E a gente quer seguir conectando, sim, com os nossos almoços famosos, happy hour. Lúcia já me confirmou que já temos até data para a festa de final de ano marcado, 5 de dezembro, mas depois a gente vai dar mais informações. Mas a gente vinha falando a respeito de que, para a gente conectar o mercado, primeiro, é muito importante que a gente conecte o mercado todo, e não só os executivos de vida das seguradoras. Então, eu fico muito feliz de a gente estar recebendo aqui no primeiro Café do CVG. Nós temos 42% do público de executivos de seguradora, 51% de corretores e 7% de empresas prestadoras de serviço. Então, acho que a gente dá mais um passo nessa nossa missão de conectar o mercado. E o segundo é o formato. A gente vai fazer um papo sobre conteúdo. Como é que a gente pode ajudar o mercado a crescer? Como é que a gente pode ajudar os corretores, as seguradoras, a surfar a onda de oportunidade que a gente tem no nosso mercado? E o tema hoje, de falar das oportunidades que existem no mercado de seguros de vida, por além da cobertura de morte, acho que é muito importante. Mas eu não vou antecipar, porque temos dois feras aqui que vão, junto com o Renato, fazer isso. E aí, assim, eu já agradeci a você, o Gondim, todo o time da Porto, mas também tenho que parabenizar, que daqui uns dias, se eu não me engano, tem até uma cola, dia 27, 78 anos de fundação da Porto Seguro. Então, Gondim, levo parabéns para toda a diretoria da Porto. E não vamos esticar mais, né? No nosso formato é para ser leve, direto e informal. E só um recadinho, né, Márcio? A gente tem aí esse semestre outros encontros também. Então, fiquem atentos aí às nossas comunicações. A ideia é a gente estar conectado mesmo, né? Bom, já vou fazer uma provocação, então. Porto Seguro recebeu a gente muito bem e começou colocando o sarrafo lá no alto de como a gente vai receber os encontros. Então, já olhando para nossos beneméritos associados para a diretoria, onde é que a gente vai fazer o próximo Café com Conteúdo? A Senato já fez a parte dela. Problema de vocês agora. Muito bem. Bom, aproveitando, vou chamar então o nosso diretor de Relações com o Mercado e da Centauro, que talvez seja o próximo lugar, Renato Barbosa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, na Casa da Porto, fazendo esse evento, conectando o nosso mercado, trazendo players, trazendo corretores, trazendo parceiros. Eu acho que isso é a força dessa instituição CVG São Paulo. E é isso que a gente quer, cada vez mais, que o mercado se conecte, que as pessoas se ajudem e que o mercado cresça e, com isso, claro, todos nós, né, teremos oportunidades de crescer. Então, hoje, o nosso tema aqui é o seguro de vida além da cobertura de morte. Deixa eu pegar o meu óculos aqui, senão não vou conseguir ler absolutamente nada do que está escrito aqui. E, para isso, hoje, nós temos dois grandes feras do mercado, duas pessoas que entendem muito desse negócio e que, certamente, vão poder falar sobre esse tema de forma muito bacana. Então, quero chamar aqui Carlos Eduardo Gondim, diretor executivo de Vida e Previdência da Porto, diretor estatutário da FenaPrevi, responsáveis pelos seguros de vidas individuais e coletivos, viagem e prestamista, assim como os de previdência privada. Antes de ingressar na Porto, Gondim trabalhou com mais de 20 anos com estratégias e transformações de empresas em consultorias como a Booz Allen, Hamilton McKinley e Private Equity Pátria. Gondim é engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, pelo ITA, e possui MBA pela Kellogg School of Management dos Estados Unidos. Então, a fera, Gondim. Obrigado, Gondim. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Muito obrigado ao presidente Márcio, à Zenat, por estarem organizando esse evento aqui, que a gente teve a oportunidade de poder convidar vocês para a nossa casa, para a gente poder bater esse papo. Obrigado, Renato. Obrigado, Thiago, por estar aqui também. Né? E tenho certeza que a gente vai ter aqui uma oportunidade muito boa de poder discutir de um dos desafios. Eu acho que o nosso setor tem vários desafios. E eu acho que um dos desafios importantes é como é que a gente leva cada vez mais o conhecimento do que é o seguro de vida para as pessoas
e que as pessoas passem a desassociar que seguro de vida é apenas seguro de morte. Né? Então, acho que vamos ter boas oportunidades para falar aqui como a gente agrega valor, como a gente traz conhecimento, como a gente se reinventa, como empresas mesmo, né? Como é que a gente traz soluções novas, como a gente ajuda os corretores a trazerem essas soluções novas para as pessoas. Então, muito obrigado aos corretores de seguros que estão aqui, aos colegas das seguradoras, aos colegas dos resseguradores, prestadores de serviços que estão aqui. Estou muito animado para esse debate que a gente vai conseguir fazer aqui. Obrigado. Obrigado você, Goldi. E Tiago Levi, atual head de produtos da linha Bem-Estar do Grupo MAG, formado em economia pelo IBMEC, cursando MBA na USP Exalc em negócios, até que eu estou enxergando bem sem o óculos. Aí, em negócios digitais e diversos cursos executivos nas áreas de saúde e negócios digitais, no Brasil e no exterior. Harvard, MIT School, Fundação Dom Cabral e INSPER. Quase 15 anos como sócio de uma corretora de saúde, com mais de 100 mil vidas seguradas. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Olá, gente. Bom dia. Também um prazer enorme estar aqui. Também agradeço muito a Porto por estar recebendo a gente. É uma surpresa, uma quantidade de pessoas tão grande. O Márcio tinha me falado que ia ser 10, 12 pessoas só, mas está bom, acho que a gente consegue dar conta. Na verdade, do meu currículo, que eu gosto sempre de destacar nesses bate-papos, é a corretagem de seguros. Né? Foi isso que me fez chegar nesse bate-papo, essa experiência aí de 15 anos, com um background um pouco diferente. Eu vim no mercado de saúde. Então, eu espero que vocês consigam reparar aqui hoje a paixão, o interesse, a curiosidade que eu tenho do mercado de saúde. Então, o que me ganhou, o que me comprou nessa vinda para a MAG, foi justamente essa abordagem além do seguro de morte. Então, eu espero conseguir passar um pouco dessa minha impressão e as características do mercado para vocês. Agradecer ao pessoal da MAG também, que veio dar uma força aí. Obrigadíssimo. Muito bom, gente. Por favor, tomem seus assentos. Olha que chique, né? Não, fica aqui, ó. Tomem seus assentos. Você sabe que eu sempre pensei em falar isso. Eu tive uma vontade, tome seus assentos, né? Isso é um negócio bacana pra caramba. Mas, vamos lá. Gente, não é fácil, tá? Você está com óculos na mão, você está com papel na mão. Já vou tirar o celular, que tem algumas coisas aqui. Mas esse tema, né, seguro de vida, além da cobertura de morte, é um tema muito, muito interessante, porque quando nós falamos sobre seguro de vida, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a morte. Né? Se a pessoa falecer, os seus beneficiários receberiam uma indenização. Mas vejam, se a gente analisar hoje o contexto do mercado, nós só temos basicamente duas coberturas de morte, que é a morte e a pensão. O resto, tudo é cobertura em vida. E aí, eu sempre que falo sobre esse tema, eu gosto de trazer alguns dados estatísticos que não só corroboram com todo esse evento, mas também com, apesar da morbidade, mas nós tratamos disso, são oportunidades e fatos que acontecem e que muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Então, vamos lá. Número de infartos em homens, ok? 13.645 casos. Mulheres, 4.973 casos. Em 2008, nós tínhamos homens 5.282 e mulheres com 1.930. Ou seja, de 2008 a 22, nós tivemos um aumento de 158% de infartos em homens e 157% em mulheres. Então, vejam, esse é um fato e não tem como negar, porque as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Se a gente olhar casos de novos cânceres no Brasil, em 2023, está se tendo uma estimativa que somente de próstata, 74 novos mil casos. E de mama,
73 mil novos casos. Quando a gente vai para a questão da invalidez, nós temos, em média, 67.401 amputações de membros por ano. 45% desse total é por acidente. Quando nós vamos para um outro dado, entre 2021 e 2023, 2.300.000 pessoas se afastaram do trabalho por conta de doença ou acidente. E outro dado importante, se nós, cada um que tiver um celular, pode entrar aí, dar uma Google ali, ó, cardiômetro. O cardiômetro ele é uma estimativa do Instituto Nacional de Problemas Cardíacos, que diz a estimativa de mortes por problemas cardiovasculares no Brasil. Hoje, pela manhã, estava em 262.045 casos no Brasil, em 2023. Então, veja, quando a gente olha para esses números, nós temos aí uma oportunidade, e eu até diria que, no nosso caso, o mercado segurador, um dever de levar esses dados para as pessoas. Porque uma família que é acometida por um infarto, que a pessoa fica afastada do trabalho, um câncer de próstata, de mama, nós sabemos o que isso pode causar financeiramente nas famílias. E nós, do mercado segurador, nós temos a obrigação de alertar a população e, principalmente, criar produtos, criar processos que possam levar as informações de forma clara e direta para as pessoas. Então, essa introdução para o nosso bate-papo aqui, que aí agora eu vou fazer algumas perguntas para o nosso pessoal, não é nada formal, não vai ter, gente, não vai ter apresentação aqui, nada, é realmente um bate-papo sobre esse assunto, tá bom? Então, vocês querem falar alguma coisa sobre esses dados, esses assuntos? Sim. Queria apresentar em 3 minutos um pouco do que eu acredito no mercado e um pouco que eu levo, né, para a força de vendas da MAG. Na minha opinião, o mercado hoje de saúde no Brasil, tanto público quanto privado, ele está esgotado, né? E quando a gente diz que o mercado está esgotado, não significa que ele seja ruim, ou que ele vai acabar, ou que ele vai desaparecer. Significa que ele está batendo no teto dele, né? Então, quando a gente olha no mercado de saúde privada hoje, que tem 150 milhões de pessoas, ou 25% de penetração da população, esse número ele é muito parecido, tem coisa de 15, 20 anos. Então, me parece que ele está batendo no teto dele. E a gente está vendo muitas notícias nesse sentido. Quando a gente olha para o setor público, me parece que é muito semelhante, só que tem um peso de 150 milhões de pessoas, né? O SUS é ruim? O SUS não atende? Não, longe disso. Acho que o SUS deu uma ótima demonstração, né, da sua capacidade ao longo do Covid, por exemplo. Mas tem 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, espalhadas por um país continental, né? Então, eu acho que ele também mostra sinais de esgotamento. E quando a gente vê esse esgotamento no setor de saúde, o mercado, né, os prestadores, enfim, os pagadores, eles se organizam com novas ofertas, né? Olha, tem espaço, tem brecha, tem lugar para a gente atuar. E eu acho que as seguradoras de vida, elas representam um esforço, uma relevância muito grande nesse mercado, de trazer alternativas, de trazer soluções complementares às soluções existentes. Então, eu acho que, com essa introdução, a gente tem bastante pano aí para o que a gente vai falar na sequência. Acho que, juntando um pouco o que você falou, Renato, e você também, Tiago, eu acho que o risco está aqui, os números mostram. Existe o risco, as pessoas estão suscetíveis a esse risco, e elas têm impactos financeiros para elas ou para suas famílias por conta desse risco que a gente tem de saúde, né, de vida. E me preocupa, porque quando a gente olha as estatísticas, só 17% da população tem algum tipo de cobertura de seguro de vida hoje em dia no Brasil. Isso é muito pouco. E se você considerar que parte desses 17 vem a reboque, porque eu trabalho numa empresa que fez uma contratação de seguro de vida para mim, né, e que eu nem sei o que eu tenho contratado,
eu nem sei quais são as coberturas que eu tenho contratados, eu não sei qual o capital que eu tenho contratado, esse número ainda passa a ser mais relevante. O desafio que a gente tem em trazer mais soluções, trazer o conhecimento. Eu acho que um dos grandes ofensores que a gente tem aqui, um dos grandes desafios que a gente tem que trazer, né, é o conhecimento para as pessoas. As pessoas não conhecem seguro de vida. E quando elas acham que conhecem, elas se associam ao seguro de morte. E o seguro de vida é muito mais do que seguro de morte. É também a cobertura de morte, mas é muito mais do que isso. E essas proteções que são para a própria pessoa e não para a família da pessoa, não para os beneficiários da pessoa, eu acho que tem um poder gigante de convencimento, porque vai trazer algo que é para mim. Eu estou contratando algo que é para mim. É mais tangível. Então, acho que a gente tem não só a necessidade, mas como o dever, como setor, de como é que a gente traz essa informação. E eu acho que se a gente fizer um retrospecto, a gente tem evoluído muito como setor, mas tem passos muito importantes que a gente precisa dar, e eu gosto muito de usar o termo desmistificar. Seguro de vida ainda é meio místico. É difícil. A gente fala muito segurez ainda e pouco português. Como é que a gente traz isso e como é que traz jornadas mais fáceis das pessoas entenderem, de contratarem e verem o valor real? Acho que a gente vai poder debater mais aqui, mas eu acho que esse aqui é um chamamento inicial, talvez para nortear, né? E tem todo um papel que é do seguro de vida em si, e eu acho que a gente vai falar bastante da complementariedade que o seguro de vida pode trazer para o sistema de saúde privado aqui. Muito bom. Indo nessa linha, né? Muito se fala hoje de como o setor de saúde, principalmente o privado, né, passa por certas dificuldades. E a gente, principalmente nós que estamos no mercado, nós sabemos que é muito comum as pessoas fazerem downgrade do seu plano, porque subiu demais, ou quando sai da empresa, que é a provedora do seu plano de saúde, tem dificuldades em contratar um outro. Então, nós sabemos disso. Então, considerando essa instabilidade dos planos de saúde, como um seguro de vida pode oferecer a estabilidade financeira para que a pessoa e a família possam enfrentar algum infortúnio, aí, algum problema de saúde inesperado, na visão de vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que tem uma coisa que a gente não pode confundir o mercado. Eu acho que a gente não pode dizer que o seguro de vida substitui o seguro-saúde. Eu acho que isso daqui seria um desserviço a gente estar falando dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que trazer uma mensagem que o seguro de vida pode e ele é importante se ele for complementar, né, ao seguro-saúde. Então, quando eu contrato um seguro-saúde, tem toda uma gama de coberturas que eu tenho, não tenho limite, muitas vezes, eu tenho uma rede, eu vou lá e resolvo meus problemas. E acho que as pessoas têm limitações, cada vez mais é difícil, um plano de saúde fica cada vez mais caro, mais limitado, limitado em termos de escolha, limitado em termos de opção de rede. Então, isso traz cada vez mais oportunidades para a gente mostrar que, com coberturas que a gente tem no seguro de vida, a gente oferece opções, a gente oferece alternativas, a gente oferece formas de complementar. E eu, particularmente, vejo em algumas dimensões. Primeira coisa, né, o dinheiro, a indenização do seguro de vida, ele não é um dinheiro carimbado. Você tem a flexibilidade e está associado a algum evento. Eu tenho aqui doenças graves e sou elegível a uma indenização. Eu vou receber esse valor. Eu posso usar esse valor como uma opção minha para fazer uma complementação. Por quê? Porque eu escolhi um plano que talvez não cubra o hospital que eu gostaria de ser tratado se eu tiver aquela doença grave. Eu posso dizer, olha, para todas as outras coisas mais simples, eu estou ok de ficar no hospital mais simples. Mas se eu tiver um câncer, eu quero ser tratado nesse melhor hospital. Então, eu tenho um seguro de vida que tem uma cobertura suficiente que vai me permitir ter aquela cobertura, vai ter aquele atendimento caso isso ou quando isso aconteça comigo, né? Pode me trazer também o conforto de dizer, não, mas eu tenho um plano de saúde que cobre o hospital que eu quero. Talvez não cubra o médico, talvez não cubra o médico na sua integralidade, talvez cubra o médico, talvez cubra o hospital, mas pode não cobrir o medicamento, né? Então, tem várias variáveis que eu posso usar no campo da própria saúde
em que a indenização que eu estou recebendo pode me ajudar. E sem falar também que, quando eu considero o todo, o fato de eu ter sido diagnosticado de uma doença e ser tratado dessa doença vai impactar a minha habilidade de trabalhar, vai impactar a minha habilidade de performar nas atividades que eu faço, vai gerar custos, né? Ser tratado tem custo de transação para você e para quem está em volta, né? Quem é que vai estar te acompanhando no hospital? Quem vai te acompanhar depois em casa, se você precisa contratar alguém para te acompanhar? Se tem alguém que quem vai te acompanhar vai deixar de trabalhar para poder estar junto com você? Os custos que eu tenho disso. Então, ou mesmo assim, se eu não gastei, depois eu posso usar isso para fazer uma viagem, né, para compensar o estresse de ter passado por isso. Então, eu acho que tem um valor grande, não só porque ele pode complementar a parte de saúde, mas ele não é um dinheiro carimbado. Então, ele te permite também ter essa flexibilidade para elementos que são importantes para você celebrar e você viver a vida, né? Então, é mais do que a saúde em si. Então, eu acho que ter isso, né, como uma forma de complementar, eu acho que é muito importante, como a gente trazer essa mensagem e assegurar que a gente dá cobertura para aquilo que é relevante para as pessoas. Perfeito. Tiagão? Vamos lá, só para complementar, acho que foi super completo, como o Godinho falou, são 3 coisinhas que passaram pela minha cabeça, né? Primeiro, o mercado de saúde tem uma característica muito específica dele, e aí pegando a fala do Renato, que é, nós do mercado estamos vendo as dificuldades do plano de saúde, né? Eu acho que a saúde ela tem uma coisa muito particular, que é não só quem trabalha no mercado, mas como quem é beneficiário também sabe, porque esse assunto está na mesa de jantar de todo mundo, né? Todo mundo está preocupado. Assim, eu canso de receber ligações de amigos meus falando que os pais vão desistir do plano de saúde porque não conseguem mais pagar, né? A pessoa pode até não ter a tecnicidade do assunto, mas ela sabe o que está acontecendo, porque está doendo no bolso dela. Então, né, além de quem trabalha no mercado, tem todos vocês que vivem essa questão. Outra diferenciação importante, além do plano não ser substituto, e isso a gente não vai falar nunca, né, uma diferenciação que é muito clara para mim, é que o plano de saúde ele vai cuidar, ele vai tratar da doença, né? O seguro de vida ele vai cuidar, uma coisa que a gente fala muito, da saúde financeira daquela pessoa. Eu não tenho responsabilidade ou não tenho compromisso em te ajudar no tratamento da sua doença, mas eu vou te dar uma capacidade, uma ferramenta, que é o dinheiro, para você fazer suas melhores escolhas, né? Então, eu acho muito importante a gente separar o tratamento e a doença, né, dessa saúde financeira. Eu acho que é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente está vendendo. A gente está vendendo uma capacidade, uma saúde financeira mais confortável no momento de aperto, né? Eu acho que essas são 2 coisas que eu peguei das falas de vocês. Mas quer completar? Pode falar depois. Não? Então, se eu completar uma coisa aqui, então, que eu acho que também a gente carece muito no Brasil de planejamento financeiro das pessoas. E a gente tem que pensar seguro de vida, e eu vou colocar também aqui uma pitada de previdência, como uma forma da gente também usar esses mecanismos como forma de planejamento financeiro para frente. Não é porque eu consigo pagar, por exemplo, o meu plano de saúde agora, que significa que eu vou conseguir pagar meu plano de saúde daqui a 30 anos. Né? Eu vou ficando mais velho, vai ficando mais caro, né? Então, eu acho que também levar isso em consideração como formas que eu tenho de poder me preparar financeiramente para o meu seguro-saúde lá do futuro, né? A gente, no âmbito da FENAPREV, tem discutido muito, tem discussões que já vêm de anos atrás, aí elas acabam segurando, aí agora voltam. Mas eu acho que o conceito, independentemente se tem produto estruturado ou não para isso, assim, a gente pode orientar, né, os corretores e orientar os clientes a fazerem isso, levando em consideração tanto o seguro de vida quanto a previdência, olhando para frente. Perfeito. E aí eu vou embalar o discurso de vocês numa pergunta que eu acho que é uma das mais importantes. Que como a gente convence o corretor de seguros tradicional, ou o corretor de seguros em geral, a comercializar, a vender esses produtos de forma consultiva e de forma abrangente. O que vocês acham que o corretor precisa fazer? Quais são as estratégias, as atitudes que o corretor precisa ter para levar essas coberturas aos clientes e ajudar nessa composição de um planejamento financeiro para essa linha de necessidade? Eu vou tentar aqui, mas certamente vocês que estão na ponta da venda do seguro de vida há mais tempo têm um conhecimento ainda maior. Mas eu
eu penso duas coisas que é o papel assim primordial do corretor. Primeiro, a gente já falou isso algumas vezes para a gente mostrar como isso é importante. O corretor tem o papel de educar a população. Assim, eu não tenho dúvida. Quando eu entendi isso, pelo menos na minha carreira, foi muito importante, porque isso me fez ter uma tecnicidade maior, estudar mais, trazer de fato números, trazer estatísticas. Né? Eu acho que está na nossa mão. A gente ficar falando que o cliente não sabe, o cliente não conhece, talvez seja culpa nossa. Né? A gente está aí justamente para levar essa informação relevante e de qualidade para o nosso cliente. Então, isso, de um lado, eu acho que é um dever profissional. Do outro lado, o que é bacana para a gente como corretor? Eu acho que hoje o mundo está falando, né, dessa venda consultiva, dessa venda com um olhar holístico, dessa venda com uma pegada de vida, saúde e investimento. Está todo mundo falando isso. A gente pode trocar a palavra investimento por planejamento financeiro, por exemplo, mas hoje eu acho que o corretor, para ser uma pessoa cada vez mais completa, né, e entregar mais valor para o seu cliente, ele deveria ou ele poderia estar nessa tomada de falar de saúde, vida e planejamento financeiro. E aí eu acho que você tem que compor os seus produtos. É o plano de saúde, é o seguro de vida, é a previdência, é pensar numa pensão, enfim. Aí você tem que propor, né, para o seu cliente o melhor desenho. Então, eu destacaria esses dois pontos aí como dever e como benefício para o próprio corretor ser um melhor vendedor. Né? Eu acho que tem algumas coisas aqui. Acho que primeiro eu vou talvez dar um dado que mostra que tem uma coisa positiva, mas ainda tem muito a fazer. Então, por exemplo, se a gente pega e a gente fala assim, seguro que vai além da cobertura de morte. Se eu for com esta visão, para dizer eu estou dando a cobertura para a pessoa segurada e não para os beneficiários, a cobertura de invalidez entra nisso. Nossa experiência mostra que mais de 95% das novas vendas hoje em dia já tem esse tipo de cobertura. Então, hoje a gente já tem, nas vendas que a gente já faz, a gente já tem um primeiro passo que fala assim, as pessoas já estão começando a trazer algumas coberturas que são para elas mesmas. Então, já abriu uma porta. Só que eu acho que tem um desafio muito grande quando a gente fala de outras coberturas, como de área de incapacidade temporária, de área de internação hospitalar, doenças graves. Tem muito ainda espaço, porque o índice de penetração desse tipo de cobertura, que tendem a ser também mais caras, né, até pelos números que você mostrou, né, mas eu acho que tem alguns desafios importantes para a gente aqui. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter produto e cada vez mais ter melhores produtos. Como é que a gente consegue trazer produtos que são relevantes para as pessoas, que atendem às suas necessidades? Né? A gente, como mercado, já evoluiu bastante, mas a gente não pode dizer está feito o nosso trabalho. Acho que a gente está constantemente olhando e ver que tipo de produto a gente tem, que tipo de coberturas a gente tem que trazer a mais ou pode trazer a mais. Como a gente traz esses produtos de uma forma que tenha valor, tenha significado. O seguro de vida ele tem um problema que ele é muito intangível para muita gente. Como é que eu trago isso para mais próximo da vida das pessoas que ele consegue tangibilizar? Eu acho que uma outra coisa que a gente também tem para fazer é trazer o conhecimento. E acho que o Thiago falou bastante sobre isso. Assim, como é que a gente traz de uma forma mais organizada, mais simples, mais próxima? Como é que a gente comunica melhor com o corretor? Como é que a gente ajuda que o corretor entenda bem o que são essas coberturas e que ele tenha elementos e argumentos para levar isso para as pessoas? Né? E eu acho que tem uma terceira dimensão que também é bastante importante, é como é que a gente faz essas coisas acontecerem do ponto de vista prático. Né? A gente sai um pouco da teoria e entra um pouco na prática, né, de fazer isso aqui acontecer. Porque a gente fala muito, né, mas como é que a gente transforma isso aqui em realidade concreta? Como é que a gente usa os exemplos do benefício que o seguro de vida traz, por exemplo? Né? Quantas pessoas a gente ajudou? Assim, a gente na FenaPrev fala muito de assim, olha, o mercado, apesar de não ter a cobertura prevista, a gente cobriu o Covid. O mercado pagou mais de 7 bilhões de reais em indenizações de Covid. Isso ajuda a mostrar para as pessoas também a relevância das coberturas que a gente traz para as pessoas. Qual que é o impacto concreto que a gente vai trazer aqui para as pessoas? Esse dado é interessante, Gondim. Eu até fiz uma provocação no último evento do CVG, dizendo que o nosso mercado se comunica muito mal com o grande público. Nós pagamos 7 bilhões de indenizações, ou seja, nós devolvemos uma quantidade gigantesca de dinheiro para a sociedade, ajudando famílias, ajudando o próprio país, de alguma forma,
andar. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem quanto de indenização as seguradoras devolvem para o mercado. Então, nós temos não sei se é um problema, mas eu acho que a gente se comunica muito mal. E eu fiz essa provocação lá no último CVG, e eu vi que alguns, eu vi nos posts aqui na internet e tal, eu vi que algumas já começaram a colocar, olha, pagamos tanto de indenização em determinados lugares do Brasil. Não precisa dizer, foi a MAG que fez isso. O Molina, na época, ficou extremamente incomodado com essa afirmação, e a MAG começou a colocar. E lá na Centauro N, nós também vamos começar a fazer esse tipo de comunicado para mostrar para a sociedade a relevância do nosso mercado. Eu acho isso extremamente importante. Posso? Pô, claro. Eu costumo dizer que eu sou um otimista de natureza, né? E eu acho que todo vendedor deveria ser, porque a gente, enfim, nossa vida não é fácil. E eu gosto de valorizar também muitas coisas que a gente tem no nosso mercado. E o Gondim falou isso sobre portfólio, uma melhor e maior oferta de produtos, para a gente estar cada vez mais preparado para a venda. Eu sou muito curioso, estudo bastante o mercado lá de fora, acabei de voltar de uma conferência de lá, e tenho uma ótima notícia de dizer que não tem nada muito diferente lá do que a gente faz aqui, né? Eu tenho certeza que se a gente juntar os produtos, não estou falando que a MAG tem todos os produtos, mas se juntar a MAG, a Porto, a Centauro, a Asus, né, que é um novo entrante, enfim, não quero esquecer de ninguém, eu tenho certeza que a gente hoje tem ofertas muito relevantes e muito boas para o nosso cliente aqui no Brasil, né? A gente adora chover no molhado, esse complexo de vira-lata, se o mercado melhor... Não, o mercado está aí, o preço é bom, a oferta é boa, as empresas são boas pagadoras, a gente não vê caso de calote, né? Então, a gente tem um produto, de fato, bom para vender. Então, acho que está muito na nossa mão aqui, está muito na ponta para a gente ir ao mercado e levar esses produtos. Não sei se você concorda. Não, até porque o mercado somos nós, né? Exatamente. Então, assim, não adianta culpar o mercado. Não é um ser amorfo o mercado que está lá fora da sala esperando para entrar. Somos nós aqui, né? Isso mesmo. Os palestrantes realmente são tão bons que eles derrubaram quase 80% das minhas perguntas aqui já, tá, gente? Então eu poderia... Perguntas são bem-vindas, então. Agora né? eu poderia aqui começar a, sei lá, vamos falar de música, tal, né? Mas tem uma questão hoje que nós estamos vivendo uma transição muito grande. Em um momento histórico, porque nós temos 5 gerações convivendo no mesmo período de tempo. Nós temos desde os baby boomers, até essa nova geração, que eu já nem sei mais o nome que está escrito aqui, que é a tal de geração alfa, e que se comunica de forma diferente, que vê o mundo de forma diferente. Então, nós temos aí diversas correntes de pensamentos e de atitudes e de comportamentos diferentes que a gente vive na sociedade. E existe um exercício, um esforço muito grande para que a gente consiga falar a língua dessas pessoas, para poder mostrar para elas a importância dos produtos de seguros de vida e, principalmente, essas coberturas além da morte. Então, uma pergunta aqui, que eu acho que é extremamente relevante, é como convencer as gerações mais jovens que o seguro de vida pode desempenhar um papel na construção de um planejamento financeiro e sólido desde cedo para que seja aproveitado na velhice. Eu acho que assim, a gente fala assim, a gente tem aqui 5 gerações convivendo agora, né? É que eu acho que também a gente passa por um... Se por um lado a gente passa por um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de informação, formas de se comunicar diferentes, eu acho que também hoje em dia a gente bota mais labels, a gente bota mais etiquetas nas diferentes coisas, né? Mas eu gosto muito de primeiro voltar à origem. A necessidade é sempre a mesma, certo? Assim, o risco que eu tenho é a mesma. A necessidade de proteção financeira é a mesma. Então, agora, se a gente entende qual que é a necessidade e agora a gente articula da forma que é importante, é muito mais como é que eu vendo, como eu apresento. Então talvez eu tenha que ter formas diferentes de falar com essas pessoas, porque tem a pessoa que vai se convencer se eu sentar
mostrar e demonstrar para ela que tem um benefício aqui. Tem a outra que não, ela quer ler e quer ver porque, como todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, né? Então, eu acho que o que é importante aqui é a gente entender cada vez mais quem são os clientes, quais são as necessidades deles. As necessidades eu acho que são as mesmas, mas quais são as necessidades em termos de como é que eu chego nele, como eu comunico para ele, como eu adapto a comunicação para algo que, de fato, chame a atenção dele. Então, passa por cada vez mais a gente se adaptar, a gente ter flexibilidade, a gente ter canais de comunicação, ter ferramentas de comunicação que são diferentes e que vão nos levar para esses clientes. Pode ser que a gente tenha que adaptar os nossos produtos também, porque talvez, por exemplo, para pessoas mais jovens, as necessidades são diferentes, né? O nível de proteção naquele momento inicial de vida pode ser um. E essas necessidades vão mudando ao longo do tempo. Ter a flexibilidade para trazer, olha, antigamente a gente tinha muito dos pacotinhos, né? Então fala assim, olha, tá aqui, isso aqui é o pacotinho A, o pacotinho B, o pacotinho C, né? Eu acho que o mercado vem evoluindo, né? As companhias vêm evoluindo, de dizer, tá bom, eu tenho aqui 10 coberturas, como é que você quer combinar algumas delas? Talvez você precise ter uma ou outra aqui no mínimo, mas eu te dou mais flexibilidade. Eu estou me adaptando à minha oferta para que, de fato, eu traga algo que seja relevante para você. Porque, se não for relevante para aquela pessoa e ela não perceber esse valor, né, ela não vai fazer a contratação. Ela não vai enxergar isso aqui e não vai fazer. E eu acho que a gente acabou tangenciando esse ponto. A gente acabou tangenciando esse ponto na pergunta anterior, né? Mas tem uma questão de como é que a gente mostra uma percepção de custo-benefício. Qual que é a percepção de segurança que eu tenho versus quanto eu estou investindo? Né? Eu tive num evento ontem com corretores em que eu trouxe um caso, né, de um cliente que ele fala assim, olha, na minha condição de vida, das minhas características, papapá e tal, eu preciso de uma segurança X. Ok. Quanto eu estou pagando? Não me interessa se é muito ou se é pouco. Qual é a proteção que eu tenho aqui e quanto está me custando isso aqui? Esta proteção que eu tenho me custa 3% do que eu recebo no ano. É bom isso aqui? Para o nível de proteção e segurança que eu estou dando, vale a pena. Então, essa relação de custo-benefício ou custo-proteção, a gente tem que saber articular também. Muito bom. Bom, estou nesse papel de tentar sempre complementar com alguma coisa, espero não estar falando óbvio para vocês. Mas eu me deparei com essa questão das gerações em algum momento e eu acho que a pergunta é um pouquinho diferente, na verdade, né? E aí o Godin falou isso, talvez não de forma tão objetiva, mas para o seguro de vida, na minha opinião, mais importante do que você atingir uma geração ou outra é você atingir um momento de vida ou outro, né? Vão ter pessoas de gerações diferentes que vivem momentos semelhantes. Né? Tem pessoas que são pai com 20 anos, pessoas que são pai com 40 anos. Já está em 2 gerações. Então, eu não tenho dúvida que a geração ela gera um perfil de consumidor específico, porque aquela pessoa foi influenciada na infância dela por uma certa, né, um baby boomer pós-guerra, por exemplo. Uma pessoa que nasceu pós-guerra, essa pessoa é uma pessoa muito mais restrita, né? Ela viveu um momento de guerra. Né? Então, acho que isso gera o perfil do consumidor. Mas o seguro de vida, posso estar falando besteira, eu vejo muito mais como um momento de vida do que na geração dessa pessoa. Quando a gente pensa em planejamento financeiro, como o economista faz 2 coisas aqui que ele acha que ele faz bem. Né? Uma é fazer projeções, e a gente corrige a cada 3 meses, e a outra é tentar mitigar riscos. Né? E eu acho que, com o planejamento financeiro, o seguro de vida ele te ajuda a mitigar riscos. Né? Eu ouvi uma que ficou na minha cabeça, a gente ouve tanta coisa hoje, lê tanta matéria, né? No meu caso, esse caso foi um podcast, e essa me pegou, talvez por ser próxima da minha idade, essa me pegou. Um jovem adulto, eu tenho 37 anos, um jovem adulto, ele tem 3 grandes riscos financeiros na vida dele, né? Que a gente não sabe precificar bem. Esse é o grande problema. O primeiro risco é a separação. A separação ela dificulta a vida financeira de muitos casais. Estou falando de homem ou mulher, tá, gente? Ela dificulta. Antes você estava combinado a renda e você passa a dividir a renda, são 2 casas, né? Então, é uma coisa.
A segunda coisa que o jovem ele acaba não se preparando ou não dando a devida atenção a isso é um possível desemprego. Né? Então, a gente acha que a gente vai ser empregado para sempre, que o nosso salário só vai aumentar, porque, bem ou mal, é isso que aconteceu, né? Dos 25, estágio, vem aumentando. Mas tem um momento que ou você bate no seu teto ou você é demitido. E você pode ficar 6 meses sem sua renda. Né? Então, esse é um segundo risco muito relevante para um jovem adulto. E o terceiro risco é o risco da saúde, da doença. Né? Você pode cair duro, né, de um mês para o outro. Né? E quando você cai duro de um mês para o outro, você tem um grande problema na economia. Você pode, para você manter o seu... Se eu estiver sendo muito técnico e chato, vocês podem acenar a cabeça que eu tento mudar a pegada. Mas para a gente manter o nosso equilíbrio financeiro, a gente tem a receita e o custo. Quando você tem um problema de saúde, você tem 2 problemas. Muitas vezes a sua receita cai e o seu custo sobe. Né? Então, eu acho que, como planejamento financeiro, o papel do seguro de vida é mitigar riscos. A gente adora, né, se meter em investimentos, falar disso, aí o cara vai lá e se protege da invasão da Rússia na Ucrânia, mas o problema da saúde dele, de ter um câncer, ele não se preocupa. Esse é o maior risco que ele vive hoje. Não é o risco da guerra, ou do dólar, é o risco da saúde dele. Então, se eu puder pensar em planejamento financeiro como seguro de vida, eu penso como mitigação de risco. Falei besteira, Ita? Não, estou com o cara do Ita aqui do meu lado, então... Não, mas eu acho que, só para complementar, porque como eu vivo numa realidade que tem uma companhia que tem múltiplos produtos, eu costumo brincar que, assim, eu tenho certeza que ninguém vai querer sair de uma concessionária com carro sem seguro de carro. Eu tenho certeza que ninguém que tem uma casa fala assim, putz, vou ter um seguro de casa aqui, seguro de residência. Mas tem muita gente que sai de casa todo dia de manhã sem seguro de vida. Isso, sabe? Então, assim, se a gente trouxer essa visão diferente para as pessoas, elas têm que começar a valorizar. Isso é um ponto extremamente importante. A forma com que as pessoas veem o seguro de vida, né? Eu acho que esse evento de hoje, eu considero ele, não é porque é do CVG, nada, não, mas eu acho ele dos mais relevantes do mercado nos últimos tempos, porque a gente não está falando de seguro de vida. Nós estamos falando de seguro para a vida. E isso tem uma grande diferença. Né? Porque a gente também fala muito hoje, né? O mercado, planejamento financeiro, com seguro de vida e tudo mais. E aí, esses dias, por curiosidade também, Thiago, eu estava fazendo algumas pesquisas, porque eu também sou o louco da pesquisa, e vi lá, no Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 62 milhões de pessoas que têm algum tipo de investimento. Né? Desses 62 milhões de pessoas, 53, quase 54 milhões, esses investimentos estão alocados em poupança e no valor de até R$2.000. Quando a gente sobe um pouco a régua, até 5 milhões, então nós chegamos a quase 58 milhões de pessoas. Então, nós temos aí uma quantidade, não que seja pequena, mas, diante do contexto todo, diante do pé, é uma quantidade pequena de pessoas que têm investimentos acima de R$5.000. Eu acho que os corretores e o mercado em geral olha pouco para essas pessoas, esses 52 milhões de pessoas que investem aí, têm investido até R$2.000 numa poupança, mas que teria capacidade financeira de contratar um seguro de vida com cobertura de sobrevivência, com um pacotinho muito bem estruturado, por 100 pratas, 150 pratas. Mas eu não vejo, e pode ser uma percepção minha, não sei se eu estou errado, e eu gostaria que vocês me ajudassem nisso, eu não vejo muito esforço dos corretores, um puxão de orelha nos corretores que estão aqui, desculpa, gente, não fiquem bravos comigo, de ir até esse cliente e falar sobre isso. Será que eu estou errado nessa percepção, pessoal? Posso? Eu acho muito legal essa provocação, porque quando a gente pensa dessa forma, o que a gente está fazendo é ampliando o nosso, que a gente costuma falar, é o nosso mercado endereçável. Qual é o tamanho do mercado que a gente pode vender seguro de vida hoje complementar à saúde? Seguros de vida em vida. Qual o tamanho? Na minha opinião, e a gente fala muito isso na companhia, a gente tem 200 milhões de pessoas hoje no Brasil. Né? 50 milhões de pessoas aqui em cima, elas têm plano de saúde hoje.
100 milhões de pessoas aqui na base, infelizmente, elas só têm dinheiro para sobreviver. A alimentação, moradia, né, é o básico. Porém, no meio dessa pirâmide, tem 50 milhões de pessoas aqui que elas não acessaram um plano de saúde. Não é só questão financeira, pode ser da região dela, pode ser porque ela só é um CPF, tem inúmeros motivos, mas elas têm uma capacidade financeira de contratar produtos e serviços relacionados à saúde. Então, na minha opinião, o tamanho da oportunidade que a gente aqui nessa sala está enfrentando hoje, está encarando hoje, é de 100 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas que hoje já têm a consciência de uma proteção de saúde, porque eles já têm um plano de saúde, mesmo que seja pela empresa, eles já pagam a coparticipação, eles pagam a contribuição, eles já têm a consciência disso, mas tem 50 milhões de pessoas aqui no meio que estão sendo mal assistidas, e elas têm algum dinheiro, elas têm alguma capacidade de pagamento para contratar produtos e serviços relacionados à saúde. E é isso que a gente está levando para eles. São produtos como o DG, o DIT, o DIH, ou ofertas de saúde, como telemedicina, enfim, várias outras coisas que a gente pode ficar aqui falando. Tá? Acho que complementando, acho que você trouxe uma visão bacana, considerando a questão do mercado de saúde também. Eu vou ter uma visão um pouco mais agressiva aqui. Tá? Se a gente tirar aqui crianças, tá? Adolescentes até 16, 18 anos, para mim, eu acho que o nosso mercado endereçável deveria ser 100%. Tá? Porque para você ter um seguro de vida, você precisa ter uma vida. E você tem uma vida, você tem necessidades financeiras, você tem riscos. Pode ser que tenha alguns desses grupos que a gente, como seguradora, não queira oferecer algum tipo de cobertura. Mas acho que a gente tem que se desafiar. Por que a gente não precisa, ou não pode, não deveria pensar em produtos para 50 a mais? A gente tem. Tudo, no fundo, vai ser uma questão de risco e preço. Tá? Mas, então, assim, o mercado endereçável, de alguma forma, assim, a necessidade de proteção financeira todo mundo tem. Talvez alguns a gente não queira entregar, mas alguma oportunidade a gente consegue buscar e fazer. Temos que nós, seguradoras, em conjunto com nossos colegas resseguradores, pensar, trazer experiência, precificar, alternativas de riscos que a gente pode trazer. Mas, assim, o mercado potencial endereçável, ele é grande. Tá? Mesmo você falar assim, com as restrições que a gente tem hoje, ainda ele é gigante. Hoje, a gente tem, de população economicamente ativa, a gente tem mais de 67 milhões de pessoas no Brasil que não tem nenhum seguro de vida. Só que já é um número gigante. Já tem um mercado... Mesmo se a gente não quiser ir para as franjas, né, para as bordas, ainda tem uma oportunidade muito grande para a gente trazer. Tá? E eu acho que, quando você estava falando, Renato, um ponto que me veio à cabeça, a gente briga, sim, por uma coisa que, tecnicamente ou economicamente, a gente chama de disposable income, que é o quanto eu posso dispor do meu dinheiro para pagar o seguro de vida. Então, assim, tem coisas, eu preciso comer, eu preciso morar. Então, tem coisas que, assim, aconteça o que acontecer, o primeiro dinheiro que eu ganhar vai para aquilo ali. Depois eu digo, tá bom, tirei o meu básico, o que me sobra? Aí eu vou falar assim, eu vou sair para jantar, eu vou comer em casa, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu vou comprar alguma coisa, né? E o seguro de vida está aqui no meio. Como é que a gente consegue cada vez mais mostrar a importância para subir nessa ordem de prioridade, né? E o mundo ideal até transformar ele no item essencial, né? Mas quanto mais importante aqui, né? Outro dia eu estava também numa outra discussão de um corretor que falava o seguinte: eu consigo fazer um bom seguro de vida para um cliente meu por menos de uma pizza por mês, né? Vale ou não vale a pena? Você consegue ter, e aí você vai dizer assim, não, mas mas eu consigo ter um seguro de vida que custa, sei lá, R$40 por mês e te dá uma proteção boa? Sim, você consegue, né? Tem que ver qual é a necessidade dessa pessoa, o que ela está querendo proteger. Então, eu acho que também é um outro desafio para a gente, de como é que a gente faz isso subir na prioridade e trazer alternativas num leque cada vez maior. Muito bom. Eu tenho 28 anos de seguros e 28 anos de seguros de vida. E 28 anos de idade também, né? Não, 29. 29. Né? E durante essa carreira, a grande maioria do tempo, eu visitei corretores.
E corretores de todos os tipos, corretores especialistas, corretores generalistas, corretores mais do que especialistas, que se dedicam 100% a esse tipo de coisa, corretores que comercializam vida em grupo, vida individual, enfim, uma gama de corretores. E sempre há a conversa, quem é de seguradora aqui também já deve ter ouvido falar disso, que na segunda-feira o corretor vai contratar uma pessoa para vender seguro de vida. Sempre. Eu acho que, inclusive, vou fazer outra provocação, os caras vão ficar me odiando, mas o mercado de mais, né, Marcelo? O mercado de trabalho brasileiro estaria resolvido com isso, inclusive. Nós teríamos pleno emprego. E isso não acontece. E acaba enveredando para outros negócios, porque é mais fácil. Qual conselho vocês dariam para esses corretores terem dentro da sua empresa uma área para vender seguro de vida de verdade? O primeiro conselho é dar o primeiro passo, né? Eu costumo dizer, eu tenho feito muitas discussões com muitos corretores, e muitos deles que, inclusive, não trabalham com seguro de vida. Eu acho que... Eu vou voltar, às vezes eu repito uns pontos, mas eu realmente acredito neles. Até que ponto a gente, de fato, está trazendo conhecimento para o próprio corretor? A gente fala muito do cliente final, que ele não conhece. Até que ponto o corretor conhece, de fato, também o que é seguro de vida? Estou falando do corretor que não é especialista. Né? Até que ponto ele conhece? Até que ponto ele, ele não associa ainda ao seguro com a cobertura de morte? Né? E até que ponto ele não sabe vender ainda? Porque se você pega muitos seguros, a demanda vem do cliente. No seguro de vida, não. A gente brinca aqui que ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu estou com uma vontade incrível de contratar um seguro de vida. Né? Primeiro, porque as pessoas nem sabem que existe. Então, esse é um seguro que, assim, dar o primeiro passo é difícil. Você vai abordar, você vai ouvir o não, algumas vezes, mas depois a coisa vai começar a virar. E você vai ver o que é importante para essa pessoa, qual foi o seu argumento. A gente falou aqui muito de coberturas não morte. Né? A cobertura de morte também é importante. Você pode fazer toda uma estratégia, por exemplo, de abordagem, falando única e exclusivamente em planejamento sucessório. Quanto do seu dinheiro, quanto das suas reservas vão ser gastas num processo de inventário? Advogado, contador, imposto. Né? Quanto desse dinheiro, 15% a 30% desse dinheiro vai sair, vai deixar de existir para você e para sua família, no caso para sua família, nesse processo? No seguro de vida, não. Você não tem esse custo. Quantas famílias não têm a dificuldade de que, para eu liberar o inventário, primeiro eu tenho que pagar para depois receber? Né? Então, só isso, por exemplo, já são argumentações importantes que o corretor pode levar. Será que eles conhecem isso? Será que a gente conseguiu trazer isso de forma instrutiva, mastigada, para que esses corretores entendam? Porque eu acho que uma das coisas que eu acredito uma coisa que eu discuto muito com os corretores, né? Assim, talvez uma das coisas principais ele já tem, principalmente o corretor não especialista. Ele já tem um relacionamento com um conjunto grande de clientes. Então, se ele tem um relacionamento, ele já tem como abrir uma conversa. Se ele souber o que ele está trazendo, se ele aprender ou ter alguém na equipe dele que possa aprender e trazer, né, isso daqui vai dar bons frutos. Mas tem que ter a disciplina de dar o primeiro passo. Né? Então, vai ser segunda-feira, quando é que vai ser? Assim, é que é brasileiro. Assim, é o corretor que vai ter na segunda-feira, vai contratar alguém. Quem aqui já falou que vai começar a dieta na segunda-feira? Entendeu? Então, assim, a gente precisa dar esse primeiro passo e ter a diligência. E acho que tem um papel que a gente busca ter para apoiar os nossos corretores, com treinamento, com capacitação, para tentar ajudá-lo a dar esse passo. Mas ele também tem que conhecer e estar disposto. E tem que entender que o seguro de vida também é um negócio extraordinário para ele. Tá? Assim, o seguro de vida ele pode ser difícil para você dar aquele primeiro passo,
Mas depois que você fez a contratação do seguro de vida, é um seguro de longevidade, é um seguro de baixa manutenção, é um seguro de baixo sinistro. Assim, quantos corretores não têm? Ah, não, o cliente quebrou o carro, bateu o carro, estou ligando aqui de noite, o que eu posso fazer? Entendeu? Quantas vezes fala, vou fazer um seguro de residência para sair do automóvel? Ah, bom, a sua pólice vai vencer, vamos renovar? A renovação é uma venda, no seguro de vida não. Então, eu acho que também ter essa visão também vai ajudar ele ver o valor. O seguro de vida é quase que uma renda fixa do corretor. Com essa eu vou pegar o gancho. Eu tento ser muito direto, muito objetivo. Eu acho que tem que ter incentivo para estar todo mundo no mesmo barco. E o maior incentivo é uma coisa que vale ouro numa empresa, numa corretora, que é a recorrência de pagamento. Né? O Vida te dá uma recorrência de pagamento e uma comissão vitalícia muito relevante. Né? Então, eu acho que você tem ali uma ótima oportunidade. Né? Fica o desafio de quem conversar com corretores de vida de 15, 20 anos, que essa pessoa não tenha alcançado algum tipo de estabilidade financeira na vida dele. Né? Óbvio que não vai ser de um ano para o outro, mas depois de 15, 20 anos, se você for uma pessoa que acordou cedo e trabalhou, você vai ter uma estabilidade financeira. Não estou discutindo se você vai ser milionário, se vai viajar o mundo, não estou discutindo, estou falando uma estabilidade financeira, em especial no país como o Brasil. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande mote da questão. Recorrência. Segunda coisa, e aí o Godinho também falou isso, para quem veio do mercado de saúde, gente, o mercado de vida, o pós-venda do mercado de vida, é um doce. É um doce. Assim, você só fala com o seu cliente se você quiser. Né? Se você quiser fazer mais uma provocação, fazer um upselling, fazer um cross-selling, trazer uma nova oferta para ele, ligar no dia do aniversário dele, é uma opção sua. No saúde, gente, estou falando que a gente tinha 50 funcionários para 100 mil vidas, porque é estresse de reembolso, atendimento, rede credenciada, carteirinha, é tudo. Então, o pós-venda do Vida, ele é muito suave. Né? Isso, você tem uma boa receita e você tem um pós-venda mais barato. Né? E a terceira coisa que eu acho que é muito legal aqui é que o mercado de vida, apesar de todos os desafios, ele tem uma combinação muito forte, que ele é um mercado, em termos de oferta, como a gente falou antes, né? A gente tem muita oferta. Então, a gente está muito maduro em termos de oferta e a gente tem muito pouca penetração. Isso é muito legal. Normalmente, por um mercado ser maduro, é porque a penetração já foi de 90%. Pô, aí, as seguradoras entenderam bem os produtos, sabem que risco querem. Só que aí já tem 90% de pessoas com seguro de vida. Né? A gente está vivendo uma oportunidade muito legal, que é o mercado está pronto, o mercado comprou abrigo seguro de vida e só 17% da população tem. Ou 10% da população tem algum seguro de fato relevante, que não seja um sindicato ou alguma coisa nesse sentido. Daqui a 20 anos, 30 anos, quando a gente chegar no nível de uns Estados Unidos, de um Japão, alguma coisa assim, economias desenvolvidas, e já tiverem 70% das pessoas com seguro de vida, vai ter um bando de gente chorando. Ah, pô, mas agora 70% já tem. Pois é, mas quando tinha 15% só da população, você também não quis esse mercado. Né? É um mercado em franco crescimento. Eu vivi um mercado, eu já vou te passar, eu vivi um mercado que a gente chamava de rouba-montinho. Era muito difícil você ir num cliente, no meu caso era B2B, que a pessoa já não tivesse seguro-saúde. Então, você tinha que fazer todo o esforço de você roubar de um outro cliente, de uma outra corretora, roubar no ótimo sentido, tirar de uma outra corretora, passar de uma seguradora para outra. Aqui não, eu desafio vocês que, com certeza, 30%, 40% das visitas que vocês fazem são para pessoas que não têm seguro de vida. Ou se tem esse do sindicato ou o banco que fechou para bater a meta do gerente. Isso é muito legal, gente. Isso é muito bacana. Vocês têm a oportunidade de ser o primeiro a fazer a oferta. Isso é a oportunidade de vocês ganhar essa confiança, essa relação desse cliente. Né? Então, em termos de receita, de pós-venda e de crescimento de mercado, eu acho que fala por si só o tamanho da oportunidade para os corretores. Só um pontinho rápido complementar, vou botar mais uma pitadinha aqui, que é o propósito. Isso é bom. O propósito do seguro de vida. Conversem com o corretor. Eu já tive a oportunidade de conversar com um corretor que estava se martirizando porque não ofereceu um seguro de vida para uma família e o chefe da família faleceu. E ela falou assim, era meu cliente, era do meu grupo de clientes mais próximo e eu vi a dificuldade que a família passou e eu podia ter ajudado oferecendo um seguro de vida que ia ajudar muito mais nesse processo de transição. Então, o propósito também é muito importante e o efeito positivo que a gente e que os corretores têm a possibilidade também de trazer
para as pessoas. Esse é um ponto interessante, porque, veja, eu também sou meio estranho, sabe? Eu gosto muito dessas coisas de super-heróis, essas coisas assim. Então. Pô, super-heróis são pessoas que, de alguma forma, salvam outras pessoas. Não é isso? E se você for ver, na essência, um corretor que vende uma apólice de seguros de vida para uma família, e essa apólice está adequada, caso aconteça alguma coisa com essa pessoa, ele está salvando aquela família. Portanto, o corretor ele é um super-herói, porque ele está salvando a família. Todas as finanças, todos os sonhos, tudo aquilo que a família planejou para o futuro pode ser salva com uma apólice de seguros de vida, tanto cobertura de morte, principalmente o tema de hoje, que é a cobertura além da cobertura de morte, o seguro além da cobertura de morte. Então, eu acho que esse ponto, o propósito, o legado, tudo isso é muito importante, porque nós estamos falando de pessoas, né, de sonhos, de amor, de vida. Não estamos falando do carro. O carro é importante, claro que é, indiscutível, mas ele é um bem. Né? Então, esse ponto, eu gosto muito de falar sobre isso por conta dessa questão. Eu considero todo corretor que vende uma apólice de seguros de vida adequada como um super-herói, porque ele acaba salvando uma família. Então, parabéns a vocês, corretores, que fazem isso. Eu tô aqui falando, mas, Lúcia, eu não sei como é que está o nosso tempo e eu não sei como é que ficou o esquema das perguntas. Como a gente está tudo em casa aqui, a gente pode dar essas gafes, né? Então, pode levantar a mão quem tiver uma pergunta. Não sei como é que está essa dinâmica, tá? O Márcio quer fazer uma, né? Poxa vida. Aí sim. Como é que está essa questão, Luciano? Desculpa, gente. A gente vai abrir para o Márcio, porque, sabe, ele é master, né? Nós vamos abrir para ele. Mas os demais, eu agradeço se vocês puderem mandar para a gente pelo WhatsApp, que acho que fica mais fácil a gente administrar. E, no caso, todos vocês têm, porque eu mandei, né, para vocês a confirmação de presença. Então, só botar lá para a gente vai administrando aqui, tá bem? Obrigada. Ô, Gondim, Obrigado, colocaram mais uma cadeira do seu lado. Quantas vezes eu me cocei para não levantar e participar desse bate-papo com vocês? Mas olha só, eu acho que é mais uma, não é uma pergunta, mas é levantar mais uma bola no tema. Recentemente, dados preliminares já do IBGE mostram que as famílias já estão no número abaixo de 3 pessoas por família. Por além de taxa de reposição, crescimento da população, mostra o quanto cresceu as famílias sem filhos. E eu acho que, portanto, quando a gente fala do seguro de vida por além da cobertura de morte, é claro que tudo que você falou, Renato, cara, você sabe o quanto concordo, o propósito para mim, acho que o corretor vê a oportunidade que ele tem de ganhar dinheiro fazendo bem para as pessoas, fazendo bem para a comunidade, é muito grande. Mas ele começa a se deparar em alguns negócios para fazer um bom planejamento financeiro para uma família que tem menos necessidade de cobertura de morte, mas que ele tem muita oportunidade para essa nova família, principalmente nos grandes centros, como a gente está em São Paulo, de pessoas que não têm a preocupação de fazer o seguro para deixar para alguém. Eu acho que isso aumenta a possibilidade e, para mim, na geração, o maior desafio é como se comunicar com cada uma dessas gerações. Então, acho que a gente tem a oportunidade de sabendo se comunicar, usando ferramentas, usando tecnologia, sabendo se comunicar com essas pessoas e ter soluções aderentes para um perfil de população que cresce muito, que é esse que se preocupa muito mais com ele e tem menos pessoas para se preocupar. Era mais para levantar a bola para vocês, porque acho que esse dado do IBGE gera muita oportunidade no negócio. E eu concordo, e eu acho que quantos de nós aqui estamos no mercado, né? A gente fala assim, tem muita contratação por médico, porque médico os profissionais da medicina começaram a ver esse valor do que o seguro pode trazer, uma cobertura de invalidez, uma cobertura de incapacidade temporária. Quantas outras profissões não têm um grande potencial aqui e ainda tem muito a se explorar? Mercado da beleza, né? Mercado da gastronomia, outras profissões a mais que a gente pode trazer, né? E justamente trazer esse conhecimento dessas coberturas que não são morte, vão falar com essas pessoas que tenham elas família ou não,
mas eu acho que só traz ainda mais oportunidades para a gente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, acho que eu concordo e acho que tem uma oportunidade grande da gente poder trazer. E também tem uma parcela nossa, como seguradoras, de pensar que tipos de soluções a gente tem, para que profissões a gente aceita, ou quais as condições a gente vai aceitar para essas profissões, né? Tudo, óbvio, com responsabilidade, porque um dos papéis importantes nossos também é não ter voo de galinha. A gente não pode se empolgar e falar, vamos fazer, depois a gente vê, né? Porque a sustentabilidade do negócio ela vai ser importante para a credibilidade do nosso negócio. Então, não adianta dizer, não, vamos fazer aqui, depois a gente para, depois não dá, entendeu? Então, como é que a gente faz? Ousando, de certa forma, porém com responsabilidade, para que a gente possa trazer para cada vez mais pessoas. Pô, super bacana. Márcio levantou a bola, eu vou tentar completar, e vocês vão reparar que a gente volta sempre nos mesmos argumentos, né? Mas eu acho que isso que o Márcio trouxe é, mais uma vez, o corretor se preparando, estudando o mercado e entendendo as novas oportunidades, né? O mundo está mudando, todo mundo sabe que as pessoas, dois fenômenos estão acontecendo. Um, estão vivendo mais, e dois, estão tendo menos filhos, né? A gente pode olhar esses dois fenômenos e bater a cabeça na parede, porque pô, isso, na verdade, fechou algumas portas, porque agora o cara não tem mais dinheiro para deixar para o filho. Ou a gente pode olhar e falar assim, opa, uma nova oportunidade. Se eu não consigo vender seguro de vida para a morte para aquela família, será que eu não consigo vender o seguro em vida para ele? Então, é estudar o mercado e extrair dos grandes fenômenos aonde estão as nossas oportunidades. A gente cansa de falar na MAG e, se você abrir o jornal hoje, vai ter alguma matéria sobre longevidade. Pô, longevidade é uma oportunidade enorme para os seguros de vida em vida. As pessoas estão vivendo mais. Viver mais é muito bom, mas você acaba ficando mais doente, você acaba precisando de mais procedimentos cirúrgicos, você acaba tendo um risco maior de ter alguma internação hospitalar, né? Então, é aquela história. Ou a gente pode ouvir o assunto longevidade e mudar a página do jornal, como se aquilo não interferisse em nada na nossa vida, ou a gente pode estudar a longevidade e falar, opa, aonde está a minha oportunidade aqui? Né? E mostrar para a pessoa, para o cliente, por exemplo, eu sou o louco dos números e estatísticas, eu estou até me comportando bem aqui hoje com vocês, mas a expectativa de vida no Brasil em 1950 era de 50 anos de idade, hoje é de 75 anos. Poxa, em 25 anos a mais, muita coisa pode acontecer com você, né? Muitas coisas boas, graças a Deus, você vai viver muitas experiências novas, né? Mas coisas mais difíceis podem acontecer também. Não é aqui uma oportunidade? Né? Então, eu acho que é isso, é entender, estudar, entender os movimentos do mercado, e aí são fenômenos que vão acontecer independente do nosso esforço ou não, e a gente pegar carona, pegar o que a gente chama de vento de cauda. A longevidade é um vento de cauda. Eu quero aproveitar. As famílias com um filho só é um vento de cauda para produtos em vida. Né? Então, a gente tem que ter essa leitura. Não, e pegando carona na sua reflexão, tem uma coisa interessante, que a gente fala assim, o mercado de seguro de vida ele é maduro, né, bem estabelecido, mas como o mundo está transformando, a expectativa está transformando, não adianta eu falar assim, deixa eu olhar o que aconteceu nos últimos 50 anos para precificar, para ver, porque o que vai acontecer nos próximos 10 anos talvez vai ser diferente do que foi a experiência dos últimos 50. Então, tem um quê aqui de usar inteligência, usar analytics, usar métodos preditivos para a gente começar também a evoluir cada vez mais. Não é fácil, mas eu acho que é uma coisa que a gente também tem que buscar trabalhar cada vez mais. Muito bom. Apareceu uma pergunta aqui bem bacana e muito direta, né, do Zé Roberto da Timoneiro. Por favor, poderia falar mais sobre o uso de coberturas como despesa médico-hospitalares e odontológicas, de áreas de internação hospitalar, como plano de saúde, como apoio ao plano de saúde? Ficou claro? Ficou claro? Vou começar só porque falou plano de saúde, aí eu acho que eu entendo alguma coisa. Quem foi a pessoa que fez a pergunta só? Ah, legal, prazer. Eu vejo esses produtos complementares sempre, né? O plano de saúde, a gente tem uma péssima impressão, uma péssima imagem, talvez até por falta de explicações, que o plano de saúde ele cobre tudo. O plano de saúde não cobre tudo. Né? Ele cobre uma grande parte do que a gente precisa. Eu acho o plano de saúde um produtaço. Esquece a parte de preço, esquece o reajuste, que isso é um problema. Mas, como produto, ele é fantástico. O tal do rol da ANS, que é a cobertura mínima que ela tem necessidade,
Olha, de mínimo não tem nada, ele é super completo, né? Mas ele deixa brechas. E como é que eu posso usar, por exemplo, vou falar do DIH, o Diário de Internação Hospitalar. Então, eu fiz lá um DIH para mim de R$500, e eu tenho um plano de saúde. A sua pergunta foi para quem tem um plano de saúde, eu entendi, né? E eu tenho um plano de saúde. Ok, a internação ali vai estar coberta. E o meu acompanhante no quarto, se eu tiver entre 18 e 65 anos, vai estar coberto? Não. Isso é importante para a minha recuperação? Eu acho. Ter alguém do meu lado ali, né, me passando uma força. Né? A alimentação dessa pessoa, os custos de logística que eu tenho. Eu tentei não falar, mas eu acabo falando porque é natural. Eu tive um caso de câncer, que foi meu pai em casa. A gente frequentou 40 dias de radioterapia no hospital. Gente, é Uber todo dia, é estacionamento todo dia, alimentação todo dia. Né? Então, esses produtos eles podem te ajudar dessa forma. O plano de saúde tem uma grande máxima no mercado de saúde, que ele é o melhor produto da porta para dentro do hospital. Da porta para fora do hospital, muita coisa fica a seu custo. Né? Toda a parte de medicamentos, depois de uma internação hospitalar, por exemplo, é seu custo. Será que o DIH não vai te ajudar a comprar os medicamentos necessários? Porque você vai sair do hospital, você tem um tempo de recuperação em casa. Né? Para esse tempo de recuperação, você não precisa de uma ajuda, um agente da saúde na sua casa, por exemplo, te ajudando? Né? Então, é dessa forma. Eu acho que essa saúde financeira, esse complemento financeiro, eles têm muita sinergia mesmo com a cobertura de plano de saúde. Consegui responder? Legal. Acho que eu só concordo, acho que tem só o ponto que eu falei antes. Né? A indenização não é um dinheiro carimbado. Então, você tem a flexibilidade para usar para aquilo que você vai precisar. Para aqueles que estão achando, falam assim, não, mas eu vou fazer e não vou ter o seguro saúde. É tudo uma gestão de risco. Eu acho que não é uma gestão adequada de risco, porque eu estou pegando uma indenização fixa, né, frente a um custo que pode ser ilimitado ou pode ser muito maior. Então, eu acho que por isso que eles são complementares. Tem um valor impressionante e, se forem trabalhados adequadamente, de forma complementar. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, que o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou fazer aqui da Lidiane, da Affinity. Ela pergunta o seguinte: como o nosso setor pode promover um maior conhecimento da população, de forma geral, da necessidade do consumo de seguro de vida? Observamos que existe esforço sobremaneira para o intermediador, para o corretor, mas o consumidor final fica sem qualquer provocação. Eu acho que esse é um tema muito bacana que a gente pode explorar. É verdade, e não tem uma solução única, não tem uma bala de prata aqui. Tá? Eu acho que tem ações em que eu acredito muito que tem um papel importante do corretor, porque ele está na ponta, ele tem um conhecimento, ele já tem um relacionamento com um conjunto muito grande de clientes, né? Que já são clientes de seguros, que não precisam necessariamente ser o de vida, então também é uma forma de a gente chegar. Eu acho que na outra ponta tem ações que a gente tem feito a nível de FENAPREV, junto com a CNSEG, para dizer como é que, por exemplo, a gente consegue trazer essa mensagem, mas é uma mensagem que acaba sendo assim, um pouco diluída, né? É um pouco mais difícil. E como é que a gente faz isso, talvez, tendo mais presença, não só na mídia especializada, mas também numa mídia mais ampla, de falar. Como é que a gente consegue botar na agenda, né, falar sobre a proteção, sobre a necessidade de uma proteção de seguro de vida? Acho que também tem outras soluções que você pode dizer que são mais de longo prazo, mas não são menos importantes por conta disso. Né? Como é que a gente está mais presente na educação que as pessoas têm? Quando a gente fala de educação, planejamento financeiro, a gente vê um avanço de planejamento financeiro no Brasil. É tímido, mas existe algum. Você deu lá os dados de investimento, quer dizer, tem algum crescimento, alguma forma de fazer. Como é que a gente consegue se colocar nisso? Como é que a gente consegue começar a colocar também pitadinhas de proteção de risco ali? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Né? Eu acho que também uma outra alternativa, sendo feita com cuidado e com propósito, não uma empurroterapia, também é positiva, de como é que a gente consegue fazer combinando com outros tipos de produtos, outros tipos de serviços. Como é que a gente traz soluções que, combinadas, agreguem valor para as pessoas e gerem essa consciência de uma proteção. Né? Uma proteção real, não uma proteçãozinha para dizer que tem, ou para o cara achar que ele está protegido de uma coisa que ele não está. Eu acho que esse é um risco muito grande que a gente pode sofrer também. Mas acho que tem muitas coisas, não tem uma bala de prata, e eu acho que a gente tem que trabalhar em todas elas.
Eu já sou contra pela definição da bala de prata, né? Eu acho que isso é contar com a sorte demais, que ela bata na nossa porta, mas que a gente corra atrás de alternativas. Eu acho que a principal, novamente, assim como o Godin, é o corretor. Não é, tem muito impacto no corretor e como é que vai chegar no cliente final? Pô, o corretor pode levar para o cliente final, né? Então, acho que essa é a grande aposta do mercado. Comunicação, informação, né, tudo isso hoje que a gente tem um acesso absurdo de informação, isso vai sendo feito. Mas queria acrescentar que, ao longo de uma curva de amadurecimento do mercado, acontecem certos fenômenos que ajudam. São ruins por um lado, mas ajudam. E a gente viveu o Covid aqui, né? O Covid, eu acho que foi um grande ponto de corte no mercado de vida, né? Com toda a desgraça, gente, tristeza que a gente viveu, para o mercado de vida, ele foi uma grande bandeira vermelha. Olha, gente, vamos falar do assunto, porque pode acontecer, né? Não somos indestrutíveis, ele nem sabe o que matou a gente, né? Foi uma coisa invisível que matou a gente e muita gente faleceu. Então, eu acho que também tem o próprio tempo, ele ajuda a gente nessa comunicação final. E eu concordo, eu acho que o Covid, eu acho que a gente ainda tem uma janela de oportunidade aberta, tá? Porque aos poucos o brasileiro vai voltando a ser imortal, tá? Então, assim, e aí fazendo um gancho do tema principal desse painel, né, as coberturas, além da cobertura de morte, elas também vão ser importantes para a gente poder trazer outras formas de agregar e de mostrar o valor do seguro de vida. Muito bom, gente. Eu sinceramente, ficaria aqui mais umas 4, 5 horas fácil, mas a gente não tem mais esse tempo. Então, eu gostaria das considerações finais de vocês. Fiquem à vontade para falar para a gente já partir para o encerramento. Então, de antemão, gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que foi um evento muito, muito bacana. Então, por favor. Eu vou começar, que aí você faz o encerramento na sua casa. Gente, mais uma vez, realmente é um prazer enorme. Eu espero que vocês tenham reparado a paixão que eu tenho sobre o assunto. Eu acho que não tem corta-caminho, não tem atalho. Tem que estudar, tem que entender o mercado, tem que olhar lá para fora, tem que ver as melhores práticas, tem que conversar com seus pares, né? A gente estava falando um pouco disso, de concorrência, né, e colaboração lá fora. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quero dizer para vocês que eu fiz essa transição de carreira, né? Eu não teria vindo para o mercado de vida se eu não acreditasse que fosse um mercado, de fato, vitorioso e com muitas oportunidades. Então, eu acho que a gente está num bom barco. A gente tem que começar a remar para ele junto, para ele ir mais à frente. Mas o barco é bom, a oportunidade é grande e contem com a gente aí no que for possível, tá bom? Obrigadíssimo, espero ter ajudado vocês. Acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês por estarem presentes, estarem investindo o tempo de vocês, e que acho que eu adorei esse bate-papo. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Tiago. Espero que tenha trazido elementos importantes para vocês, para a gente continuar construindo esse mercado cada vez mais. Queria agradecer ao CVG, ao Márcio, à Zenat, por também terem organizado, e muito feliz de estarem aqui na nossa casa para a gente poder recebê-los. Eu acho que algumas grandes mensagens aqui que são muito importantes. A oportunidade existe e ela é grande. Ela é gigante. E ela depende de nós, né? Nós construímos, nós fazemos esse mercado. Então, acho que todos nós aqui somos corresponsáveis e temos muita coisa. Já avançamos muita coisa, ainda temos muita coisa a fazer pela frente. Então, fóruns como esse, em que a gente debate, em que a gente levanta ou dá uma luz nos temas que são importantes, vão nos ajudar a continuar construindo o mercado que a gente quer para transformar o seguro de vida, né, cada vez mais no Brasil. Muito obrigado e vamos seguir juntos, pessoal. Obrigado. Pessoal, a Lúcia me deu um recado aqui. Siga-nos no Instagram, por favor. É importantíssimo isso. Porque quanto mais seguidores a gente tiver, mais mensagens positivas o CVG manda, encaminha para o nosso mercado, e isso é muito importante, faz com que cada vez mais o nosso propósito aconteça, que é conectar este mercado,
e mais eventos como esse pode acontecer. Gondim, muito obrigado por abrir as portas da sua casa para este evento. Obrigado, Tiago, pela participação. Marcião, alguma consideração final? Gente, muito obrigado e boa semana a todos.